Você sabia que enquanto as montadoras tradicionais enfrentam crises e fecham fábricas, uma gigante chinesa está silenciosamente tomando conta do Brasil? O nome dela é BYD, e o que está acontecendo agora pode mudar completamente o futuro da indústria automotiva brasileira. Por trás da promessa de carros elétricos sustentáveis e tecnologia avançada, existe uma disputa bilionária que vai muito além dos motores. Estamos prestes a descobrir se essa revolução é o futuro ou uma armadilha disfarçada de progresso. Fundada em 1995, a BYD começou como uma simples fábrica de baterias. 30 anos depois, ela se tornou uma potência global que fabrica desde ônibus elétricos até painéis solares e carros que competem com Tesla. Agora, o Brasil está no centro dos planos da empresa. A BYD comprou a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, e promete gerar milhares de empregos. Mas o que parece um investimento de ouro pode esconder uma dependência econômica preocupante. Afinal, estamos abrindo as portas do país para uma potência estrangeira dominar um dos setores mais estratégicos da economia, o automobilístico. O sonho verde ou um domínio silencioso? De um lado, a chegada da BYD é vista como uma vitória. Ela traz tecnologia limpa, reduz a emissão de carbono e impulsiona o uso de energia renovável. Mas há outro lado da moeda. A China domina quase toda a cadeia de produção das baterias de lítio, o coração dos carros elétricos. Ou seja, mesmo que o carro seja montado aqui, o lucro real e o poder de decisão continuam vindo de fora. Será que estamos apenas trocando a dependência do petróleo pela dependência da China? Os impactos na economia brasileira. Com a chegada da BYD, as montadoras tradicionais como Volkswagen, Fiat e Chevrolet sentiram o golpe. Elas agora enfrentam uma concorrente com preços mais baixos, isenção de impostos e uma velocidade de inovação assustadora. E isso levanta uma questão. O Brasil vai se tornar um centro de inovação ou apenas um polo de montagem estrangeiro? Por outro lado, a presença da BYD pode forçar as marcas antigas a se reinventarem, o que, a longo prazo, pode trazer benefícios para o consumidor e até modernizar o setor. Mas se não houver equilíbrio, podemos ver fábricas brasileiras fechando e empregos nacionais sendo substituídos por componentes importados. Sustentabilidade. Os carros elétricos são apresentados como o símbolo de um futuro mais limpo, silencioso e tecnológico. A promessa é tentadora: zerar as emissões, reduzir a poluição e salvar o planeta. Mas será que essa é toda a verdade? A realidade é que a sustentabilidade dos veículos elétricos ainda levanta muitas dúvidas. As baterias de íon lítio que alimentam esses carros têm uma vida útil limitada, entre 8 e 10 anos, em média, e depois disso precisam ser substituídas. O grande problema é o que acontece depois. O descarte e a reciclagem dessas baterias ainda são processos caros, complexos e, em muitos países, quase inexistentes. Por trás do discurso verde, há um custo ambiental silencioso. A extração de lítio e cobalto, minerais essenciais para essas baterias, acontece em regiões da América do Sul, África e Ásia, onde o impacto ambiental é devastador. Solos contaminados, rios poluídos e comunidades locais inteiras sofrendo com escassez de água e degradação ambiental. Ou seja, a BYD e outras montadoras vendem a ideia de uma revolução ecológica, mas parte desse mundo verde ainda está manchado por práticas extrativistas e cadeias produtivas longe de serem sustentáveis. O carro elétrico pode até não emitir gases do escapamento, mas carrega, dentro de sua bateria, o peso de um problema global que ainda não foi resolvido. E isso nos leva a uma pergunta que poucos têm coragem de fazer: estamos realmente avançando rumo à sustentabilidade ou apenas mudando o tipo de dependência que destrói o planeta? E a revenda, o mercado de usados elétricos. Existe uma pergunta que muitos brasileiros ainda têm medo de fazer: o que vai acontecer quando esses carros elétricos começarem a envelhecer? O valor de revenda é uma das grandes incertezas desse novo mercado. Afinal, ninguém quer investir em algo que pode desvalorizar rapidamente. E no caso dos carros elétricos, o problema é real e caro.
A substituição de uma bateria pode custar entre 40% e 60% do valor de um carro novo. Isso significa que, quando a bateria começa a perder eficiência, o que ocorre, em média, depois de 8 a 10 anos, o dono precisa decidir entre gastar uma fortuna para trocar o componente ou vender o carro por um preço bem abaixo do esperado. E aqui entra outro ponto crítico. O Brasil ainda não possui uma rede sólida de oficinas especializadas em manutenção de veículos elétricos. São poucos os profissionais capacitados, poucas peças disponíveis e quase nenhuma estrutura fora das capitais. Isso cria um efeito dominó. Se é difícil consertar, o risco aumenta e o valor de revenda cai. Enquanto um carro a combustão pode facilmente encontrar mecânicos e peças em qualquer cidade, o carro elétrico depende de uma infraestrutura que ainda está engatinhando. É uma aposta de futuro, mas que no presente ainda assusta quem pensa em trocar de carro daqui a alguns anos. Em outras palavras, hoje o carro elétrico pode parecer um ótimo negócio para quem compra novo, embalado pela promessa da inovação e da sustentabilidade, mas para quem pensa em vender depois, o cenário é bem menos promissor. Afinal, será que o brasileiro está preparado para lidar com um carro que pode virar um peso morto depois de alguns anos, ou estamos apenas empolgados com o brilho de uma tecnologia que ainda não se adaptou à nossa realidade? Por trás da expansão da BYD, existe uma estratégia maior. A China quer dominar a mobilidade elétrica global. Enquanto os Estados Unidos investem em IA e energia, a China constrói um império baseado em veículos elétricos e baterias. E o Brasil é uma peça importante nesse tabuleiro. Um mercado emergente, rico em recursos naturais e com uma população que busca carros mais acessíveis. A pergunta é: estamos prontos para esse tipo de dependência tecnológica e econômica? A chegada da BYD pode transformar o Brasil em um polo de inovação verde, mas também pode colocar o país sob o domínio de uma potência estrangeira, enfraquecendo nossas indústrias e deixando nossa economia nas mãos de outro gigante global. O carro elétrico é o futuro, disso ninguém duvida. Mas talvez o verdadeiro desafio não seja apenas adotar novas tecnologias, e sim garantir que esse futuro seja nosso. E você, o que acha da chegada da BYD ao Brasil? Será o início de uma nova era ou o começo de uma nova dependência? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça, aqui no Mundo Corp, a gente mostra o outro lado das empresas que mudam o mundo.